Olá, Roberto Almeida, tudo bem? Aqui hoje, no Falando de Jurisprudência, nós vamos conversar um pouco sobre precedentes com o Dr. Wellington Luzia, ele que é doutrinador e professor, advogado. Enfim, eu vou deixar que o Dr. Wellington se apresente, que ele tem mais propriedade para falar da sua autoridade. E nosso bate-papo aqui hoje, nosso objetivo é mostrar para você um pouco da experiência do Dr. Wellington a respeito de precedentes trazidos pelo Código do Processo Civil 2015 na aplicação do direito brasileiro. Eu vou passar a palavra ao Dr. Wellington para que ele possa se apresentar e dar início ao nosso bate-papo. Boa noite, Dr. Roberto, boa noite a todas e a Teixeira. Eu sou advogado, professor universitário, com mestrado em processo pela PUC, doutorando também pela PUC, já com os créditos cumpridos, aprovação nas provas de línguas, e leciono aqui em Belo Horizonte processo civil, e já lecionei em Montes Claros, na Unimontes, por 12 anos, na pós-graduação aí de Direito. Escrito alguns artigos publicados, e sou advogado atuante em Belo Horizonte. No final do ano agora eu completo 34 anos de exercício ininterrupto da advocacia. Então, doutor Wellington, seja muito bem-vindo aqui no Falando de Jurisprudência. Inicialmente, queria muito lhe agradecer por participar desse projeto. Mas para a gente compreender melhor, doutor, a respeito desse precedente, é importante a gente ter o conhecimento da origem do precedente, né? Porque a gente tem ouvido falar muito e existe também essa ainda uma certa confusão a respeito de precedentes e jurisprudência e da sua utilização no processo civil, né? Então, gostaria de saber do senhor essa manifestação jurídica, né, surgiu quando, doutor? Como é que surgiu? Com que finalidade surgiu precedentes para o direito? Doutor Roberto, nós temos dois grandes ramos do direito, no civil law e no common law. O civil law é o direito codificado, aquele direito que nós estamos habituados com ele há muito tempo, que o direito brasileiro sempre foi codificado. E o common law, que é o direito predominantemente na Inglaterra, Estados Unidos e alguns outros países, e tem muito pouca coisa codificada. Agora tem até mudado, eles têm muita coisa codificada, mas ainda o sistema predominantemente nesses países tem o sistema do common law baseado em precedentes. Pois bem, por que é que o sistema de precedentes ele se fez necessário ou se faz necessário aqui no Brasil? Nosso problema todo, Roberto, é que o judiciário, por mais que ele tente, ele não consegue dar uma resposta eficiente ao jurisdicionado no sentido de rapidez, né? Nós temos, e eu posso falar de Minas Gerais, a qualidade do tribunal é muito boa, e eles trabalham muito e bem, mas mesmo assim eles não conseguem dar vazão ao número de ações e recursos que aportam, tanto em primeira instância quanto em segunda instância. Então, não houve outro caminho, senão o legislador buscar uma maneira, e vamos dizer com todas as palavras, uma maneira mais rápida de decidir várias ações ao mesmo tempo, principalmente ações coletivas, ações de direito do consumidor, difusos, de interesses difusos, essas ações que abarcam no judiciário numa quantidade fantástica, extraordinária, sobrecarregando, inclusive, as cortes superiores, o STJ e o Supremo, onde nós sabemos que, para se chegar lá com um recurso, os pressupostos, né, exigidos desses recursos são muito duros, e a despeito desta dificuldade de se fazer um recurso chegar ao STJ e ao Supremo, lá existem inúmeros recursos, essas cortes estão abarrotadas de trabalho e não dão vazão às necessidades do povo brasileiro. Então, outra saída não trazer para o direito brasileiro o sistema de precedente. O que é precedente?
a grosso modo, daqui a pouco eu vou explicar melhor, do ponto de vista jurídico, a diferença entre judicial, jurisprudência e precedente, mas o uso do cachimbo coloca a boca torta e nós vamos conversar, do ponto de vista técnico, não é a mais precisa, não é a mais correta. Mas o precedente, ele nada mais é que a demonstração de que o judiciário já decidiu aquele. E os casos idênticos que vão aparecendo terão o mesmo resultado prático. E aí, então, você aplica o precedente. Vamos denominar o precedente de precedente X. Como que isso acontece? Você tem que diferenciar muito bem o que é uma decisão judicial, simplesmente uma decisão judicial, o que é um precedente e o que é uma súmula. Às vezes, nós dizemos o seguinte, nós advogados dizemos o seguinte: nossa, mas eu entrei com uma inicial, ou eu fiz uma contestação, ou eu fiz um recurso ou umas razões contra as razões, mas eu citei tanta jurisprudência do meu caso, mas tanta jurisprudência do meu caso e perdi. Na verdade, Roberto, você não citou provavelmente nenhuma jurisprudência. O que você citou foi decisões judiciais que você achava, ou com razão ou sem, que aplicava ao seu caso. Então, você citou ali a decisão de um juiz, uma sentença, você citou ali a decisão do TJMG, um acórdão, né? Mas nada disso é jurisprudência, isso é simplesmente uma decisão judicial. Jurisprudência, você só encontra ela de maneira efetiva e de maneira que você pode dizer: a jurisprudência do TJMG é esta, a jurisprudência do STJ ou do Supremo Tribunal é esta. Por quê? Porque você está de posse de um enunciado de súmula. Se você ingressar em juízo citando aquela súmula ou contrariando aquela súmula, você estará contrariando a jurisprudência daquela casa. Com o sistema de precedentes, o advogado tem que tomar muito cuidado, cuidado redobrado, porque se ele estiver litigando contra jurisprudência, ou seja, contra súmulas de determinado tribunal, seja ele inferior ou superior, nós vamos ver daqui a pouco o que é que pode acontecer. Então, você tem decisões judiciais que não são jurisprudências. Você tem decisões reiteradas de um tribunal ou de um tribunal superior, que também não são jurisprudência. Só a partir do momento que essas decisões vão se tornando corriqueiras, e o que o tribunal faz um enunciado de súmula, aí sim é que você tem a chamada jurisprudência do ponto de vista técnico. E estas súmulas, meu caro Roberto, ela pode ser vinculante ou não vinculante. As súmulas vinculantes, ela é feita para todo mundo. E não pode mais o juiz dizer: eu não concordo com essa súmula. Não pode mais dizer isso. Ele tem a obrigação funcional de respeitar aquela súmula, seja ela vinculante. E o artigo 927 do CPC, Roberto, ele traz uma série de situações onde os tribunais inferiores e os juízes têm que respeitar seja do STJ ou do Supremo, e os juízes de primeira instância respeitar as decisões dos seus tribunais. Até hoje, Roberto, ainda a gente encontra situações que um juiz discorda da uma decisão, o que isso pode acontecer. E chega-se nos tribunais, você tem câmaras que decidem diferentemente de outras câmaras. E dentro dessas próprias câmaras, você encontra desembargador que decide contrário aos seus colegas de turma, o que também, no nosso direito, ainda é permitido. Mas isso acaba com o sistema de precedentes. Ou seja, se existe um precedente a ser seguido, e eles estão lá elencados no artigo 927 do Código de Processo Civil, o julgador de primeira instância de tribunais superiores, eles ficam na obrigação de seguir esta súmula, ok?
E você me diz o seguinte, você pode me perguntar o seguinte, mas o Wellington gessou o sistema jurídico? Bom, a intenção é acabar com os litígios em massa. O objetivo é, se você tem uma súmula, se você tem um precedente, o advogado tem a obrigação de saber e o juiz tem a obrigação de conhecê-la para aplicá-la. O advogado, para não ingressar em juízo, litigando contra um precedente, ou o advogado do réu conhecer aquele precedente e alegar em preliminares de contestação a existência daquele precedente para que o juiz julgue liminarmente tanto a causa quanto o recurso. O que eu quero dizer para você, Roberto, e aí para todos aqueles que estão nos vendo, é que se o advogado ingressa contra um precedente, o juiz vai indeferir de plano o pedido, julgar improcedente de plano aquele pedido, e não vai mandar nem citar o réu, Roberto, ele vai simplesmente citar o réu, que alguém ingressou em juízo contra ele, litigando contra um precedente, e que a causa já foi julgada improcedente. Então, ele vai simplesmente ser comunicado, ele não precisa nem de contestar a ação, contratar advogado para contestar a ação. Então, nessas minhas andanças aí por Minas Gerais, falando sobre esse tema, principalmente a convite da nossa gloriosa OAB, eu chamo muita atenção advogados para o fato de que ele precisa estar afinado com como julga o seu tribunal, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como julga o STJ e como julga o Supremo, principalmente sabendo se já existe um precedente, ou seja, se já existe uma súmula dando conta daquele assunto, que quem não fizer exame de DNA, julga-se, presume-se pai, desde que não se faça prova em contrário. Isso passou a ser regra? Passou, Roberto, isso é uma regra. Isso é uma regra. O juiz não tem mais como discutir essa regra. É como se o judiciário estivesse legislando. A emanada do judiciário, vamos assim dizer, a súmula emanada do judiciário passa a ser uma lei. Passa a ser uma lei. E deve ser respeitada, né, sob pena de reclamação. Se você tem um precedente do STJ, você tem um precedente do Supremo, que o juiz de primeira instância ou o tribunal não estão ou não está respeitando, você pode ingressar com uma reclamação perante ao tribunal que editou aquela súmula, para o tribunal determine, se for o caso, que o juiz ou o tribunal simplesmente aplique aquela súmula. Mas veja bem, quando eu digo simplesmente, não é bem assim, isso é uma força de expressão. Por quê, Roberto? Porque o juiz e o tribunal, eles precisam fundamentar a aplicação daquela súmula ou a não aplicação daquela súmula. Ele não pode simplesmente dizer, julgo improcedente o pedido com base na súmula X, que nós criamos aqui para nós, né? E ele não pode dizer, julgo procedente o pedido com fincas na súmula X. Não. Esta decisão, se assim for tomada, ela é uma decisão nula. Porque ainda quando o juiz ou o tribunal decidir, na sentença ou no acordo, por uma aplicação de um precedente, ele fundamentar, com base no artigo 10 lá do CPC, essa exigência, e também da Constituição, né, mas o artigo 10 do novo CPC ele é expresso nesse sentido, ele precisa fundamentar por que é que está aplicando, e ele precisa fundamentar por que é que ele não está aplicando. Mas sabemos que o direito, ele regula a vida, né, a nossa vida, e a vida, ela é sequencial, ela é mutante. Hoje uma coisa é de determinada forma, no futuro não será mais.
né? Eu acabei de dar o exemplo do DNA, eu já advoguei, provavelmente você também, pelos cabelos brancos que eu estou vendo. Você também já deve ter advogado investigação de paternidade quando não existia o exame DNA. Sim. Depois nós passamos a advogar com o exame de DNA que não dava certeza que era pai. Ele só colocava as pessoas, salvo engano, né, no rol daqueles que poderiam ser. Você teria que com a prova testemunhal, com a prova documental. Hoje nós temos o DNA, com certeza de 99,99% que a pessoa é pai, né? Então, isso mudou no decorrer dos anos. E o direito também, em todos os setores, ele também é assim, porque a vida muda. Evoluindo, né? Hein? Vai se evoluindo também, né? Acompanhando Exatamente. o movimento da sociedade, dos dias atuais. Né? Exatamente. E aí você me pergunta, Wellington, tem um precedente, as coisas mudam, como é que nós vamos fazer? Então é o seguinte, quando você ingressa com uma ação, se tiver um precedente ali, quando você vai contestar essa ação, você vai, ou quando você vai ingressar em juízo, por exemplo, no meu caso eu faço assim, né? Cada um tem o seu estilo. Quando você vai ingressar em juízo com uma ação, e que você tem essa súmula X, que ela é muito próxima do seu caso, mas não é o seu caso, você abre uma preliminar e diz o seguinte, a autora conhece a súmula X do TJ, do STJ, do Supremo. No entanto, esta súmula não se aplica por causa disso. Aí você começa a fazer a distinção, você tem que fazer a distinção. Por que é que aquela súmula não aplica ao seu caso? Ou então, o réu, ao a ação, vai alegar a existência daquela súmula que você não fez na inicial, e aí você vai ter que responder, impugnar e dizer, não, eu conheci essa súmula, eu conheço essa súmula. Acontece que aí é do que essa súmula está regulando. E você vai ter que provar o chamado distinguem, que é uma palavra em inglês, que traduzindo aqui para nós, é a famosa distinção. Então, tem que se fazer essa distinção, depois o juiz vai decidir se aquela súmula X é distinta ou não do caso que você está levando a juízo. Tem a outra situação, a da chamada superação. Você ingressa em juízo como autor, se fosse eu faria isso, eu faço isso, eu digo, olha, existe essa súmula X do STJ, acontece que essa súmula está superada pela súmula Y. Essa súmula foi superada pela súmula Y. E você mostra a superação. Você tem que ingressar em juízo já dizendo, ó, eu conheço a existência dessa súmula, mas essa súmula está superada pela súmula Y. Essa superação, ela pode ser parcial e total, viu? Então, ela pode estar totalmente superada por alguma outra súmula, ou que ainda que não esteja já sumulado, né, o novo entendimento da corte, essa superação, ela pode ocorrer com aquelas decisões que já vem mostrando para todos nós do judiciário, que o tribunal ainda não mudou, mas vai mudar. Porque depois daquela súmula, ele já decidiu 3, 4, 5, 6 vezes de maneira diferente, de maneira contrária àquela súmula. Então, ele já deu nuances, ele já deu dicas, vamos dizer assim, de que ele irá mudar aquela súmula em breve. Ok? Então, tudo isto são situações que devem ser mostradas na petição inicial ou na contestação. O nosso trabalho, Roberto, de advogado, ele fica cada dia mais difícil. Sem contar o PJE, né? Ele fica cada dia mais difícil. Por quê? Eu fico imaginando um cliente que me contrata para ingressar em juízo, e eu, de maneira relapsa, né, eu ingresso em juízo contra uma súmula vinculante
que eu simplesmente não conhecia por desinformação mesmo, habilidade. Então, o juiz vai lá e julga improcedente o pedido liminarmente, manda informar o réu. E aí, meu caro Robério, o meu cliente me contratou, pagou meus honorários, pagou custas processuais e agora vai pagar sucumbência, né? Então, como fica a situação de um advogado que assim se procedeu? Creio eu, que isso é, inclusive, passivo de procedimento ético-disciplinar diante da OAB, porque esse advogado cometeu, e eu não vou dizer deslize, esse erro gravíssimo. Então, o que eu digo sempre é, vai ingressar em juízo? Pesquise no TJ do seu estado, pesquise no STJ, pesquise no Supremo, como andam as decisões lá, se já existe súmula vinculante. Aí nós ficamos naquela, né, Roberto? Eu sou advogado e eu sei disso. Se o cliente entrou no seu escritório, você deixa ele sair de lá inseguro, você não tenha dúvida, ele vai procurar outro advogado, assim como nós faríamos se fosse um médico, se fosse um dentista, se fosse um pedreiro, um carteiro, da mesma forma, procurar outro. Então, se você percebeu que você não pode ingressar com aquela ação, ligue para o cliente, peça desculpas, devolva os honorários, está tudo certo. Mas o que nós não podemos agora, já não podia, agora com muito mais razão, porque tem determinação expressa de lei, né? Então, essas explanações, eu fiquei aberto para as suas perguntas, sobre caso você queira fazê-las. Perfeito. Durante a sua explanação, eu percebi algumas questões, fiquei pensando comigo a seguinte coisa. Os precedentes, eles nascem, né, eles surgem a partir das decisões judiciais. Mas, segundo a sua explanação, deu para perceber de que nem toda decisão judicial é um precedente. Transforma não, a maioria delas não são. A maioria não são. Então, se a maioria não são precedentes, essas decisões, aquelas decisões que se transformaram e que são consideradas precedentes, vincula o julgador. Vincula o julgador. Mas nem sempre essa vinculação trouxe uma facilidade para o advogado trabalhar com os precedentes. Porque se ele não perceber, se ele não tiver esse conhecimento e utilizar uma decisão que não seja um precedente para fundamentar toda a sua tese, ele pode cair em um indeferimento de plano aí e colocar em risco todo aquele anseio e o caso do seu cliente, né? A verdade é o seguinte, Roberto. O fato de existir um precedente não elimina o contraditório. Sim. O precedente, muito pelo contrário, e essa é uma grande crítica que se faz ao uso de precedentes no Brasil. O precedente não está colocando uma pá de cal em determinado assunto. Pelo contrário, inicia a discussão. Você veja, às vezes a gente está assistindo um filme americano e um filme que tenha tribunal. Então, tem lá a banca, normalmente é uma banca de advogado que é contratada. Então, quando um advogado faz ali a divisão de tarefas, enquanto um advogado cuida de pensar, pesquisar, o outro vai para o tribunal para ver se acha o quê? Um precedente. Você já deve ter assistido filmes nesse sentido, eu já vi vários. O advogado está lá no tribunal procurando um precedente. Por quê? Porque a partir do momento que ele encontra um precedente, que o caso dele for favorável, evidentemente, né, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para o juiz que o caso dele é idêntico àquele precedente. Então, quando se acha um precedente, o contraditório está começando e não errando. Porque o artigo 10 do novo CPC, ele determina que o juiz tem que fundamentar a decisão mesmo quando se aplica um precedente. Porque o precedente não pode acabar com o devido processo legal, que dentro dele está o contraditório. O que o precedente faz é julgar em massa, principalmente nas ações coletivas. O objetivo é terminar com determinadas ações de uma canetada só. Essa é a grande realidade.
Por quê? Porque o judiciário não dá conta de julgar caso a caso. Não dá conta. Ele não consegue entregar essa prestação jurisdicional. E aqui em Belo Horizonte eu posso dizer para você que se você entrar com uma execução, que é o meu caso, e vamos tirar a pandemia aí, eu não estou falando de período pandêmico, você entra com uma execução, até o juiz mandar citar o executado, tem lugares aqui que vai de 1 ano e meio a 2, você esperando mandar citar. Então, isso sim é um negócio que, entre a liberdade e a rapidez e uma possível efetividade do jurisdicionado, o legislador fez uma clara opção para a rapidez. Agora, nós, advogados, temos que estar atentos para que essa rapidez não venha sem o contraditório. Então, o juiz, ele repita-se, ele não pode julgar aplicando um precedente como se fosse uma marreta. Perfeito. Vamos fechar aqui, como se diz, né, em Montes Claros, fechou na marreta, não é assim. Ele precisa fundamentar por que é que ele aplica e por que que ele não aplica. A utilização do precedente, na sua visão, ele trouxe celeridade processual, mas ele trouxe também a segurança jurídica? Dificilmente, porque essa aplicação do precedente, por mais que sejamos zelosos, ela é muito próxima de um erro, sabe? Na minha opinião, ela é muito próxima de um erro, ela está mais próxima de um erro do que o acerto. Então, eu acho que a segurança jurídica aí sofreu, sim, sofreu porque o legislador deu preferência para celeridade. Então, quando ele viu celeridade e segurança jurídica, ele falou assim, nós vamos perder em segurança jurídica para ganhar em celeridade. O que eu não tenho visto, né? Mas então é isso, foi uma opção. Você falou assim, mas está errado. Aí não cabe dizer se está certo ou se está errado. Cabe dizer o seguinte, foi feita uma opção? Foi. É igual aplicar princípios. Você dificilmente pode... A aplicação de princípio está errada. Não, você aplica um princípio em desfavor de outro naquele momento. Depois você pode voltar a aplicar aquele princípio que você não aplicou naquele momento. Então, é só a momentânea, dizem muitos autores que não existe, né, na verdade, conflito de princípio, o que é uma verdade. Agora, no precedente, o que houve é uma opção para a celeridade. Entre celeridade e segurança jurídica, houve uma opção pela celeridade. Não pode dizer, mas está certo, está errado. Não se discute isso, não se deve discutir isso, penso eu. Essa opção pode terminar numa reforma do CPC daqui a 3 anos, 4 anos, e voltar ao que era antes. É uma questão opcional, é uma questão do problema econômico que a gente vive há anos. Entendi. Agora, diante dessa questão toda, doutor, há quem diga de que o direito brasileiro aí de origem do civil law, né, ele está importando esses precedentes da common law, né, e está criando aí no Brasil o sistema brasileiro de precedentes. O senhor concorda com essa tese? Existe essa criação desse sistema brasileiro de precedente aí importado do common law? Sim, porque nesses países que têm a origem mesmo do common law, a formação do precedente ela se dá de maneira diferente do que aqui no Brasil. Existe lá uma ampla discussão antes da formação de um precedente, depois da sua aplicação. Aqui no Brasil, você faz precedentes, principalmente do STJ e do Supremo, você faz a criação de precedentes com base em julgamentos de recursos especiais e extraordinários. Acontece que o filtro para esses recursos chegarem lá são rigorosíssimos. É muito difícil você passar um recurso especial ou um recurso extraordinário. E depois, quando esse precedente é formado,
a maneira que essas cortes superiores criaram para discutir esse precedente, fazer a evolução desse precedente ou a sua eliminação do nosso direito, ela é muito fechada. Ela é muito fechada. O advogado não consegue acessar a essas cortes na busca da reforma ou da eliminação desses precedentes. Só para você ter uma ideia, na hipótese de do tribunal julgar que o seu precedente, que a sua ação está contida dentro de um precedente, é exatamente, não existe esse recurso. Você tem um recurso para o próprio tribunal, que vai manter a decisão anterior. Então, o recurso é só um recurso interno, não tem um recurso para o STJ nem para o Supremo. Lá eles vão fazer isso de acordo com o seu regimento interno, aquilo que a gente não mexe, aquilo que a gente não tem acesso, né? Porque cada casa faz o seu regimento interno. Então, a grande discussão é essa. O sistema de precedentes no Brasil, ele não é democrático. A verdade é essa. Ele não é democrático, nem a formação, nem a sua eliminação. Essa é a grande crítica correta que se faz ao sistema de precedentes no Brasil. Perfeito. Doutor, o tema é bastante instigante, bastante gostoso de se trabalhar, mas para não delongar mais, qual que era a mensagem que o senhor deixaria para os operadores do direito com relação ao comportamento e à prática jurídica frente ao sistema de precedentes atual aqui no nosso direito brasileiro? Não tem outra saída, Roberto, senão aquela que eu já identifiquei e comentei aqui anteriormente. A questão é, não se deve ingressar em juízo com nenhuma ação antes que você saiba se no seu tribunal ou nos tribunais superiores regulando aquela matéria, discorrendo sobre ela e já fixando a tese jurídica de algum precedente. Ao contestar uma ação do mesmo fato, verificar se a pessoa contra jurisprudência assentada do seu tribunal ou dos tribunais superiores. Em resumo, nós que tínhamos que estudar muito, temos que estudar ainda mais. E agora, não só estudar, mas estar afinado com o dia a dia das decisões das cortes superiores. Não tem outra saída, é esta. Perfeito. Doutor Wellington, queria lhe agradecer muito pela sua participação nesse projeto. Para mim foi uma honra poder conversar com o senhor. Eu que agradeço o seu convite, doutor Roberto, me coloco sempre à disposição, principalmente o advogado da minha querida Montes Claros. Eu sempre digo que Montes Claros para mim é como se fosse minha terra natal. Então eu agradeço ao seu convite, me coloco sempre à disposição, espero ter atendido você à altura aí do seu trabalho. Com certeza, tenho certeza que para os operadores do direito que vão ter a oportunidade de assistir essa sua explanação a respeito de precedentes, será de grande valia para uma melhor compreensão da nova sistemática trazida pelo CPC 2015 e principalmente essa sistemática vinculante, né? E certamente terá um olhar diferenciado, um olhar mais aprofundado e mais profissional. Eu que agradeço. Um abraço a todas e a todos.